Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida, Luz da Eternidade e eu espero muito que vocês gostem. O nosso tema de hoje veio ao meu coração em uma noite em que eu cheguei um pouco chateada em casa por algo que tinha acontecido. Então eu cheguei, fui deitar e eu fiquei refletindo, sobre aquilo que tinha acontecido, sobre os meus sentimentos e sobre algumas outras situações na nossa vida em que nós nos chateamos, com o que acontece ao longo dos nossos dias. E tem uma música da Laura Sougueles que eu já vou deixar aí de indicação para vocês, que chama Amor que Enche. E o refrão dela diz assim: És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. Eu já conhecia muito bem essa letra, eu acho ela linda demais, muito verdadeira. E, inclusive, ela já foi cantada algumas vezes no final dos ensaios de louvor da igreja em que eu faço parte. Mas parece que nesse dia em que eu cheguei chateada em casa, ela fez muito mais sentido. É como se antes eu conhecesse a letra, mas agora eu entendesse, sabe? Parece que ela ficou muito mais real na minha vida. E nessa noite, então, em que eu tinha ido me deitar, Deus trouxe essa letra ao meu coração e me fez entender que aquela letra que eu tanto cantava se encaixava exatamente naquele momento que eu estava vivendo. Que aquele era o momento de eu entender que há necessidades dentro de mim que somente Deus pode preencher. Dentro de cada um de nós há carências, necessidades e lacunas que somente o amor de Cristo pode preencher. É muito fácil nós ficarmos chateados e frustrados quando colocamos expectativas nas pessoas. As pessoas nem sempre têm as atitudes que nós esperamos, nem sempre correspondem ao nosso carinho ou ao nosso amor da mesma forma. Tanto que existe aquele livro, super famoso, acredito que você conheça, sobre as 5 linguagens do amor. Então, cada pessoa sente o amor de uma forma, cada um demonstra o seu amor de uma certa forma. E mesmo que duas pessoas consigam entender perfeitamente como cada uma funciona, ainda assim, uma não conseguiria suprir todas as necessidades da outra, porque é humanamente impossível. Nós temos necessidades da alma mesmo, feridas da alma. E aí, gente, somente o nosso Pai Celestial é capaz de preencher e de fazer transbordar. Quando nós somos crianças, nós achamos que os adultos têm plena certeza do que estão fazendo, que eles resolvem seus problemas com facilidade, que eles possuem uma maturidade que nada os abala. Quer ver então quando se trata dos nossos pais, Quando nós somos crianças, eles são os nossos heróis. As mães têm o superpoder de adivinhar quando vai chover e quando vai fazer frio. Minha mãe mandava levar guarda-chuva, chovia, mandava levar blusa, esfriava. Os adultos sabem de tudo, É assim que a gente pensava. Mas aí, conforme a gente vai crescendo e virando também adultos, nós descobrimos que todos nós, na verdade, somos crianças crescidas. Nós continuamos tendo medo, continuamos aprendendo, continuamos chorando, continuamos querendo o colo e o consolo de alguém. Até mesmo os mais idosos ainda sentem falta dos seus pais. Os nossos pais super-heróis também choram, têm dificuldades, cometem erros, não tem como fugir. Todos nós temos lacunas dentro de nós, desde o bebezinho até o mais experiente. E essas lacunas somente Deus preenche. Não adianta eu colocar expectativas em cima das pessoas. Por mais que os meus pais me amem e por mais que eu também os ame, um dia um irá se chatear com o outro, um irá errar com o outro, um vai brigar com o outro. E o mesmo vale para os nossos amigos, para o nosso namorado, marido. Por mais que o meu marido me ame, ele não é capaz de suprir todas as minhas necessidades internas e vice-versa. Somente Deus pode preencher e fazer transbordar. Sabe aquelas pessoas que estão em um relacionamento que nunca está bom o suficiente? Às vezes é um relacionamento bom, equilibrado, a respeito de ambas as partes e etc, Esse tipo de coisa que a gente espera de um relacionamento saudável, mas essa pessoa não fica satisfeita. Às vezes ela sente um vazio dentro dela e ela coloca todas as suas expectativas no seu relacionamento, imaginando que aquela pessoa vai suprir tudo aquilo que ela necessita. Ela não percebe que há uma parte dentro dela que somente Deus pode restaurar. Somente Deus pode preencher e fazer transbordar.
mas como ela não para analisar o porquê dessa sua insatisfação, qual é a raiz do problema, ela continua pulando de relacionamento em relacionamento. O mesmo acontece com pessoas que sempre estão tristes, por exemplo, e elas precisam fazer compras. Então a pessoa faz compras porque sabe que ela irá se distrair do problema e isso vai aliviar sua tristeza. Mas depois de cumprir essa satisfação da compra, a tristeza dela vai continuar ali. A lacuna que ela precisa preencher ainda vai estar ali. Às vezes, essa pessoa tem dentro dela uma carência que ela não compreende e acha que fazendo compras ela irá conseguir se sentir bem, se sentir completa, mas é necessário realmente entender o que é que falta dentro de nós e tirarmos as distrações do caminho. Fazer compras, por exemplo, é uma distração. Eu preciso entender onde está a minha ferida e como cicatrizá-la. Então, nós precisamos buscar o direcionamento de Deus, pedindo que Ele revele feridas ocultas para que possam ser curadas, para que possamos ser completamente restaurados. O Salmo 147, no versículo 3, diz assim: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Cristo sabe realmente onde dói em nós, onde precisa ser mexido. Tem áreas na nossa vida que nós achamos que está tudo bem, que já foi resolvido, mas de repente acontece algo que traz à tona aquele sofrimento. Que a gente possa ter em mente esse Salmo 147 e fazer dele a nossa oração. Orar realmente por cura interior. A palavra de Deus diz no livro de Mateus que tudo o que nós pedirmos em oração, se crermos, nós receberemos. Ou então, às vezes, você está realmente bem, você está com uma vida tranquila, mas sente como se tivesse dentro de você algum cômodo fazendo eco, por estar vazio. Às vezes, esse cômodo vazio é onde Deus deseja habitar. Se você já ouviu falar de Deus, mas ainda não tem um relacionamento real com Ele, convide-o para habitar esse cômodo. Você vai ver que ele é capaz de dar vida em todo o restante da casa. Ou então você já tem um relacionamento com Deus, mas ainda há lacunas e vãos dentro de você que precisam ser preenchidos. Às vezes, há necessidades que tentamos preencher com coisas terrenas. Há necessidades que estamos tentando suprir colocando expectativas nas pessoas ao nosso redor. Então pare um dia para orar a Deus e peça que Ele te mostre também as lacunas onde somente Ele consegue chegar e permita o agir dele nessa área. E aqui é importante a gente entender que não estamos falando de vazios que surgem da depressão ou de outros quadros clínicos, tá? Depressão ou qualquer outro diagnóstico clínico necessita de acompanhamento de um profissional. Deus colocou pessoas extremamente capacitadas para cuidar de nós nesse sentido. O vazio a que me refiro aqui é mais um sentimento de estar faltando uma pecinha do quebra-cabeça, sabe? Falta uma pecinha para ele ficar completo, para ele ficar inteiro. Tem uma youtuber que eu gosto muito de acompanhar e há pouco tempo ela compartilhou no seu canal que ela teve um encontro real com Deus e a frase que ela usou foi de que ela tinha um vazio do tamanho de Deus. E ela conta que ela estava satisfeita com o seu trabalho, com o seu casamento, ela estava satisfeita com a vida dela, mas ela sentia que ainda faltava algo dentro dela e que depois, conversando com amigos, pedindo orientação, ela entendeu que essa necessidade que ela tinha era uma necessidade de Deus mesmo, necessidade de ter um relacionamento real com Ele. E essa youtuber, ela conta que ela já teve um quadro de depressão, ela já fez tratamento, então ela fala que não era esse tipo de vazio que ela sentia, era uma sensação de estar incompleta mesmo. E que ter um encontro real com Deus e decidir buscar a Ele mudou a sua vida e que agora ela já não sentia mais que faltava algo. O quadro dela de depressão não estava relacionado com a falta de Deus. Quando ela teve a depressão, ela fez todo o tratamento necessário, ela cuidou da sua saúde e voltou a ficar bem consigo de novo. E aí, ela estando bem, ela conseguiu entender que essa outra falta que ela sentia, que esse outro vazio que ela sentia, era a falta de um relacionamento com Deus. Então, se você tem algum quadro clínico que necessita de acompanhamento,
prossiga com o tratamento, cuide da sua saúde e Deus vai te fortalecendo ao longo do caminho. Depressão não é falta de Deus, é consequência de sermos seres imperfeitos que necessitam de cuidados especiais. Um exemplo que eu acho super legal para ilustrar essa nossa incompletude e que eu ouvi uma vez era assim: imagine aí você um jarro de vidro grande e aí você pega pedras grandes e coloca dentro dessa jarra. Se você olhar para ela, vai poder dizer que ela está cheia. Se você pega pedras um pouco menores e coloca dentro da jarra, elas irão ocupar um lugar que as outras não conseguiram. E aí você olha para o vaso e ele parece estar cheio. Mas se você pega pedras bem pequenas e coloca lá dentro, você vai olhar e vai dizer que o jarro está cheio. E aí, por fim, você pega areia e coloca dentro desse jarro de vidro. Aí você olha novamente para o jarro e fala: agora sim esse jarro está definitivamente cheio. Mas aí nós pegamos água e derramamos dentro desse vaso. A água atinge lugares que nenhuma das pedras anteriores conseguiu atingir. E o vaso vai enchendo e até que ele transborda. E aí sim, de fato, nós podemos afirmar que o vaso estava cheio, tão cheio que chegou a transbordar. Nós somos como esse jarro de vidro. Nós olhamos a nossa vida e ela parece completa. Por isso, às vezes, nós podemos pensar: mas gente, né? Não é possível. Eu tenho uma vida tão boa, um bom emprego, uma boa família e ainda assim parece que não está bom. Mas Deus é como a água. Ele vem e mostra que não, ainda não estávamos completos. Faltava ele preencher os lugares que somente ele alcança. Há lugares e brechas em nós que somente Deus pode preencher e fazer transbordar. Hoje eu já conheço a Deus verdadeiramente, eu tenho um relacionamento com Ele, mas ainda assim tem dias que eu tento suprir minhas necessidades com recursos humanos, às vezes sem pensar mesmo. Eu coloco expectativas no meu marido e se eu não parar e perceber que ali é uma brecha onde só Deus alcança, eu vou sobrecarregá-lo e o nosso relacionamento pode ruir. Por isso que é tão importante termos Deus de base. Deus é rocha, enquanto eu e o meu marido somos areia. Se nós construirmos nossa casa na expectativa de que o outro vai me fazer feliz, que o outro vai curar todas as minhas feridas, que o outro nunca vai me magoar, essa nossa casa não vai durar, porque ambos necessitamos de Deus e caminhamos lado a lado buscando a direção dele. Construindo a nossa casa na rocha, em Deus, ela permanece firme e duradoura. Há pessoas que ficam buscando essa pecinha do quebra-cabeça nas pessoas, ou até mesmo em situações ou coisas. E elas dizem: porque quando eu tiver dinheiro eu vou me sentir completa, quando eu começar a namorar, quando eu casar, quando eu tiver filhos. E a vida vai passando e ela vai conquistando essas coisas e vê que nada disso preenche a necessidade real do seu coração. Não que a gente não possa ter todas essas coisas, mas é muito fácil a gente se frustrar colocando expectativas em coisas ou pessoas. A nossa expectativa precisa estar em Deus. Nós precisamos buscar a satisfação em Deus, porque só Ele é capaz de preencher os nossos vãos e fazer transbordar. Claro que ter uma boa casa, ter um carro, ter os nossos sonhos nos fazem felizes. Mas há momentos em que tudo isso não é capaz de preencher necessidades internas, necessidades da alma, e é isso que a gente precisa saber diferenciar. Que a nossa reflexão possa ser de analisar as nossas necessidades internas e colocar diante de Deus aquilo que só Ele é capaz de cuidar, de preencher e de fazer transbordar. E essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Que Deus continue falando muito mais ao seu coração. Fiquem com Deus e um abraço.